Sejam todos muito bem-vindos à casa, sintam-se bem acolhidos e eu fico muito feliz quando eu vejo a casa assim, quase cheia. Tem algumas só faltando para completar, mas provavelmente os desencarnados estão ocupando essas cadeiras, né? Então eu fico extremamente feliz quando eu vejo a casa assim. Nenhuma casa espírita gosta de ficar vazia, né? Tem que estar sempre cheia, seja de encarnados ou desencarnados. Inicialmente vamos falar rapidinho das nossas atividades da casa, né? Segundas-feiras, 19 horas, palestras e passes públicos. Após isso, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos, que todos estão convidados, né? Estudamos 1, 2 perguntas, depende do horário da palestra, né? E depende da complexidade da pergunta. Mas vale muito a pena, é um momento que a gente dedica para estudar um pouquinho, né? Porque é necessário, né? Terça-feira, nós não temos atividade presencial aqui na casa, mas temos um curso de transição planetária, cujo link nós divulgamos no nosso grupo do Centro Espírita. Caso alguém não esteja no grupo e queira, é só conversar com a Érica ali na recepção, que ela inclui. Nesse grupo nós postamos todas as atividades e tudo que vem acontecendo na casa, né? Inclusive, nós postamos ali o link do nosso canal no YouTube, que é super importante para nós, né, para casa, que vocês curtam, compartilhem, assistam os nossos vídeos lá no YouTube. Às quartas-feiras hoje, né, a partir das 18h40 aproximadamente, começam os passes. Após isso nós temos a leitura do nosso livro Médico Jesus, uma pequena reflexão, né, e o tratamento à distância e presencial. Nas quintas-feiras, nossa rádio, né, Itapuá FM, nossa não é do centro, né, a rádio de Itapuá, Itapuá FM 87.9, às 20 horas, o programa Conversando com Jesus. Então esses seriam os avisos práticos da nossa casa. Então a partir de agora, é o momento assim de nós acalmarmos nossa mente, né? Em alguns lugares aqui da casa está escrito que o silêncio é uma prece, né? E não é à toa que está escrito isso, né? Porque de fato a gente precisa chegar aqui e nos concentrarmos, né? Para abrirmos as portas para a espiritualidade poder penetrar em nós, né? Senão nós não conseguimos a concentração necessária para isso, né? Então vamos acalmar nossa mente, nosso coração e a partir desse momento esquecer qualquer coisa material que nós deixamos lá fora, né? Qualquer tipo de problema, nos concentrarmos em nós como espíritos, né? Ou nos nossos problemas espirituais nesse momento, né? Esquecer tudo que for material. Vou começar fazendo uma reflexão, lendo uma reflexão que eu comecei a ler ali e daí me vieram uma pequena oração junto, então eu vou começar a ler essa reflexão como uma forma de oração inicial. Diante de problemas, diante das dificuldades que nos surpreendem no roteiro da nossa existência, nós não podemos desfalecer. Não podemos deixar nos arrastar pelo desânimo improdutivo ou por uma revolta injustificada. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós estamos cientes que nós vamos ter lições a ser aprendidas, né? Que nos clareiam por dentro. Então busquemos na prece o lugar especial para a nossa alma, abrindo a acústica mental que eu falei, né? Precisamos abrir essa acústica mental para escutar as celestes respostas que nos ajudarão a solucionar nossos problemas, né?
Há muitos corações que, surpreendidos pelas provações essas que naturais, nós sabemos que no mundo teremos aflições, né? Entregam-se a desespero, longe de qualquer atitude que fosse favorável das esferas espirituais. Então, o desespero não ajuda os espíritos a nos ajudarem, eles não conseguem penetrar em nós, né? Seria ideal a vida distante do sofrimento, de fato, certamente seria. Todavia, como se compreenderia a justiça divina se não fosse o homem que usurpou a felicidade do próximo, convocado ao refazimento dela? Então, diante de problemas, volta o coração e a mente para o amor. E agradeçamos ao Pai pela oportunidade de reparação e correção. Então, Jesus, que nessa noite nós sejamos ajudados a sermos resilientes, a sermos pacientes, a termos o discernimento de compreender o porquê e para quê, e o que precisamos aprender com nossas doenças, com nossas dores, com nossas lutas. Que os espíritos protetores estejam presentes pela graça de Deus nessa noite, nesse lugar. Que assim seja. Amém e graças a Deus. E agora, para dar continuidade nos trabalhos, a Yarinha vai falar sobre o item 6 do livro Médico Jesus, o segredo da saúde. É esse item mesmo, né? Boa noite a todos, boa noite os encarnados, boa noite os desencarnados. O segredo da saúde. Nós temos aqui Gibran Khalil Gibran, que começa dizendo: grande parte de vosso sofrimento é por vós próprio escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gibran Khalil Gibran. Gibran era libanês, era um poeta, e ele escreveu isso. Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper uma série de comportamentos danosos que se tem permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite, ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo, ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo, acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa, vale dizer o que hoje nos sucede de bom ou ruim, é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos mil justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora,
Por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos atos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente no campo das enfermidades. Isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor de sua cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abra e feche as mãos. Pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você, porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Aproveite para pensar nos outros, nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexo de inferioridade, irritações, orgulho e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus a qualquer hora chegará para retirá-lo do túmulo da doença. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que nós precisamos cuidar da nossa doença, porque no primeiro sinal que existir, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ir no médico e tomar a direção que o médico nos manda. Não adianta o médico nos dar uma receita deste tamanho, nós chegar em casa e não fazermos. Então já é o princípio da doença. Somos nós que já estamos começando a deixar-nos ficar doentes. Daí, então, se nós nos cuidamos, fazemos exercícios, modéstia à parte, eu faço pilates, então eu me cuido, estou me cuidando, estou procurando ter saúde. E é isso que nós precisamos, para que nós possamos, no momento certo, Jesus nos curar, nos abençoar, nos trazer tudo o que precisamos. Paciência também é outra coisa que nós necessitamos. Por isso mesmo, o médico, quando nos põe no hospital, nós somos pacientes dele. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. E agora com a palavra, o nosso irmão Roberto, que vai fazer a cura. Tratamento à distância. À distância. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nossa casa, uma casa simples, humilde, mas com grande coração e que acolhe a todos que aqui vêm com o maior prazer e rogando ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, que possa abençoá-los em sua vida, em suas diretrizes, nos mais íntimos dos seus pensamentos. Vocês recebam aquilo que realmente, com fé, pedem a Jesus. Hoje a nossa irmã fez essa pequena preleção, o segredo da saúde, nos firmando a necessidade que nós temos de fazermos nossos exercícios físicos, de seguir as receitas, as orientações do nosso médico que trata de nós, e ter uma paciência. E tudo isso, meus irmãos,
a importância que nós temos de cuidar da nossa saúde mental, do nosso psiquismo, do nosso andar, do nosso caminhar, das nossas atitudes, de como nós levamos a vida, se realmente nós estamos no caminho do amor, se nós estamos procurando colocar em prática o Evangelho redivivo de amor de Jesus. E para que isso possa ser efetivar realmente, como nos ensinou Jesus, que nos trouxe o Evangelho do amor, que nos trouxe o amor, em contraposição à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, que foi a lei que Moisés trouxe naquela época, porque a humanidade ainda se achava num estado muito primitivo. A humanidade ainda era muito brutalizada e eles realmente precisavam de uma lei séria, dura, que eles pudessem sentir que quando saíssem da linha ou mesmo não cumprissem os mandamentos, seriam, entre aspas, castigados, né? Sofreriam as consequências que seriam muito amargas. Mas Jesus, o nosso mestre, o nosso governador planetário, o nosso mestre que nos fez esta morada chamada planeta Terra, junto com os engenheiros siderais, esse planeta maravilhoso que nós temos, que nós vivemos. E esse mesmo Jesus que abriu o caminho para que nós reencarnássemos nesse planeta e aqui viéssemos progredir moralmente, intelectualmente e aprendêssemos a amar o próximo. Nesta época em que a humanidade se encontrava em vários conflitos, dores e sofrimentos, o nosso Mestre Jesus, vendo a necessidade que tinha a humanidade do amor, ele, das altas esferas espirituais, veio abaixando a sua vibração, ele veio de planeta em planeta, abaixando a sua vibração para poder reencarnar no nosso planeta Terra. Mas Jesus, durante esses anos, umas literaturas falam 1000 anos, outras 4000 anos, que ele demorou para ele vir de esferas a esferas espirituais, vindo ganhando corpo espiritual, até ele chegar a ganhar o corpo espiritual, o perispírito, condizente com o nosso planeta Terra. O Mestre, esses anos todos que demorou, e veio passando por vários planetas, ele veio trazendo o seu Evangelho. Ele veio trazendo a sua doutrina em cada um desses planetas. Até que chegou a hora que foi convocado a nossa Mãe Santíssima, Espírito de escola evoluído, que foi escolhida para ser a Mãe de Jesus. E uma legião de espíritos evoluídos aportaram no planeta Terra, principalmente na região da Palestina, aonde eles foram preparando o terreno para a reencarnação em primeiro lugar da nossa Mãe Santíssima Maria, entre outros espíritos percussores que vieram antes. Até que chegou a época em que Jesus se fez carne, se fez luz, se reencarnou, encarnou, não reencarnou, encarnou, porque ele só teve uma encarnação. Foi esta que ele veio como Jesus. Reencarnou somos nós, que já vemos várias vezes. Reencarnamos, voltamos, reencarnamos. Jesus encarnou somente uma vez. E esse Mestre, ele veio nos trazer a lei do amor. Ele veio nos ensinar que nós devemos ter sempre esta fé e essa confiança nos seus desígnios.
que só através do amor, de vivenciar tudo aquilo que o Mestre nos deixou. Ele não escreveu nada, mas ele vivenciou todo o seu evangelho redivivo de amor através dos exemplos. Ele nos abriu o caminho para a compreensão e ele nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas estão destinadas a nós num futuro, quando nós sermos espíritos mais evoluídos, quando nós, com a misericórdia do Pai, podemos permanecer no planeta Terra quando já estiver no mundo de regeneração. Então, meus irmãos, falo isso para vocês, trago essas informações para que nós possamos ver esse amor infinito do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Santíssima, que aí continua olhando por nós e que nos pede que tenhamos paciência com as nossas doenças, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, com nossas dores, com as provas e expiações que cada um de nós estamos passando, seja da doença, seja com um filho nosso, com um ente querido, com um amigo, mas todos nós estamos passando por dificuldades, por aflições, cada uma inerente à nossa evolução espiritual, aquilo que nós precisamos. Então, para que tudo isso nós possamos passar esse momento difícil, nós não devemos perder a esperança e a fé em dias melhores. Nós devemos continuar perseverando, confiando em Deus, confiando em Jesus e saber que a misericórdia do Mestre é Jesus se faz presente a envolver cada um de vocês. Mas, meus irmãos, filhos do nosso Mestre, não se desesperem com doenças, com dificuldades, com notícias que vocês vejam através dos meios, das mídias, com tantas coisas, que se nós pararmos para pensar, ficamos surpresos, com tanta ingratidão, com tanto orgulho, tanta vaidade, tanta corrupção, tanto desamor com o semelhante, tantas famílias desagregadas, a falta de respeito, a falta de educação, cada um querendo só para si, só pensa em si, e se esquece do exemplo de Jesus, se esquecem que nós daqui nada vamos levar, meus irmãos, que nós vamos levar somente aquilo que nós fizemos de bem, ou o bem que deixamos de fazer, ou o mal que praticamos. Então, para que esta agonia de adquirir bens transitórios? Para que esta ambição de querer poder, se você não leva nada? Se você está aqui para aprender a perdoar, a reconciliar com os seus irmãos, com aqueles que estão a caminho com você, para dias melhores. Então vamos fazer nossa parte. Vamos procurar, com muita humildade e simplicidade, amar mais, perdoar mais, ter mais paciência, porque nós pensar que a dor mais difícil e cruel é a que nós passamos, quanto a tantos irmãos que sofrem sem ter assistência,
sem ter uma mão amiga a estender. Mas a misericórdia do Mestre Jesus não desampara ninguém. Ela se faz presente por meios que nós desconhecemos. Mas o Mestre Jesus sempre encaminha aquele que tem fé, aquele que confia, ajuda que ele precisa. E a ajuda, meus irmãos, que vocês estão pedindo, ela já se encontra a caminho. Ela já está presente. Mas depender de você. Ter fé, ter confiança, ter perseverança e seguir em frente. Como? Acreditar mais. Fazer a sua reforma íntima verdadeira de dentro para fora. Procurar mudar seus pensamentos. Procurar pensar no bem. Procurar estender a mão. Fazer caridade ao próximo. Porque caridade, meus irmãos, não é só com ganhos financeiros, material, não. Caridade é saber ouvir o irmão em desespero que chega até você. Caridade é ouvir aquele que chega até o seu lado para desabafar. Deixar que ele fale. E procurar animar. Procurar incentivar. E mostrar que Jesus, que nada devia ao mundo, o quanto nós fizemos de mal para este Mestre. Caridade é ter paciência com você próprio. Ter paciência no seu lar, com seus entes queridos, com tua companheira, com teu companheiro, com os filhos, com um parente difícil ou filho difícil. É nós cultivar realmente, no nosso falar, palavras construtivas, palavras que elevam, que trazem esperança e que nos mostra que apesar de toda dor e sofrimento que você está passando, seja eles quais forem, de toda aflição e desespero, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado, te envolvendo, te intuindo, e que os benfeitores espirituais, durante o seu sono, eles vêm em busca do teu espírito para levar e conversar na pátria espiritual, para te reconfortar, para te mostrar e te lembrar porque você está sofrendo, você mesmo pediu, para te avivar a memória que você não está sofrendo nenhuma injustiça, não. Que nós, seres espíritos milenares, nós temos uma carga muito grande de males, de coisas que fizemos que nos dá até vergonha, às vezes, de falar. Que nós maculamos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, com o nosso proceder, com nossa invigilância, com nossa ambição, com o nosso materialismo, de fazer mal ao próximo, de querer levar vantagem em tudo. A nossa ganância e ambição pelo vil metal, que você não levará nada. Vamos acumular, sim, coisas boas, que a traça não corrói, e que você vai levar para a sua morada espiritual. Então que nós poder, neste tarde, neste noite, fazer um propósito de sermos mais pacientes, confiar mais, ter mais resignação, aceitação com tuas dificuldades,
com a sua doença, sejam elas de fundo psíquico, espiritual, material, seja qual for. Como dizer nossos irmãos sempre, a doença é a cura do seu corpo espiritual. Vamos aprender com a doença. Vamos fazer uma reflexão, porque esta doença veio para nos chamar a atenção e nos mostrar que nós estar desviado do caminho do Mestre Jesus. Esta doença vem te chamar para você ver que você está se afastando do seu compromisso. Este tempo que ficar às vezes acamado, doente, é para você fazer reflexão, para você olhar um pouquinho para trás e ver o que você tem feito de sua vida, o que você tem pensado, como você tem agido com seus semelhantes. É um momento único em sua vida. É a oportunidade que Jesus concede a você, para você, com esta reflexão, dar um novo direcionamento em sua vida, procurar fazer essa reforma verdadeira, procurar mudar seus pensamentos, procurar vigiar vossa língua, os vossos falares, procurar vigiar aquilo que você está pensando, porque pensamento é energia, energia move tudo, energia no mal, pensamento no mal, você vai se conectar com as mesmas energias. Você vai atrair para você energias deletéricas. Você vai atrair para você irmãozinhos desencarnados que ainda vibram na faixa do mal, que vão, por sintonia, invadir da sua casa mental, desencadeando aí processos obsessivos, desencadeando aí várias doenças de fundo psíquico no seu corpo espiritual, que a medicina terrena não vai encontrar, apesar de todos os exames, apesar do passo que a ciência deu na cura das doenças materiais. Mas essas de fundo espiritual não vão encontrar a cura. E muito das doenças psíquicas, emocionais, das depressões, das ansiedades, dessas doenças que nos fazem mal. E muitas vezes essa doença se reside no seu corpo espiritual. Esta doença se manifesta e também vai sofrer o mesmo assédio dessas entidades que estão em processo aflitivo de ansiedade, de aflições, de várias doenças emocionais, e por sintonia eles vão fazer a conexão com você. E eles vão potencializar a sua dor, o seu desespero, a sua aflição, a sua ansiedade, a sua depressão. Por isso nós vemos tantos casos de suicídios, que são tão grandes. Muitos irmãos desencarnando através de suicídio, que a imprensa e nem a mídia não divulgam. Mas esta doença da depressão, ansiedade, tem ceifado muitas e muitas vidas e rompido muitos compromissos. Então, filhos, procurai
vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus. Procurem seguir uma religião, não sei, não importa qual, mas procurem seguir o Evangelho do Mestre. Procurem vivenciar o bem. Procurem ter paciência e resignação, como já disse. E neste momento, rogando a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, a Jesus, o médico dos médicos, nosso irmão maior, o início da nossa atendimento de cirurgias espirituais à distância. Que possamos nesse momento todos nós fecharmos nossos olhinhos, nos relaxarmos, e levarmos nosso pensamento a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e pedir assistência para nós. Pedir assistência para aqueles nossos irmãos que vocês saberem que estão passando pela prova da doença, seja quais forem, da doença emocional, psíquica, material, seja elas quais forem. Que você poder nesse instante, meus irmãos, abrir seu coração, os nossos irmãozinhos nos seus lares, que estão conectados, assistindo esta transmissão, aqueles nossos irmãos que vão assistir mais tarde este vídeo, este programa gravado, desde que tenham a fé e a perseverança e a confiança, não importa o horário. Nós, a equipe médica Dr. Fritz, estará presente, levando a assistência e o amparo que precisam. Então, que nesse instante, meus irmãos, em seu lar, nossos irmãos que estão no tratamento à distância, pedir licença para que a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e cirurgiões espirituais, possam adentrar em vossos lares e possam levar tudo aquilo de bom que você necessita. Que você possa abrir seu coração nesse instante, conversar com Jesus, dizer a Ele de todas as suas dores, todos os seus medos, toda a sua aflição, todas as suas dificuldades. Peça a Ele, do íntimo do seu coração, com muita fé e humildade, que o Senhor Mestre Jesus possa auxiliá-lo, encorajá-lo, fortificar, para que você possa, com paciência, resignação e renúncia, atravessar esta prova tão difícil da doença. Que nesse instante você possa colocar as suas mãos, nossos irmãos, nos seus lares, no local aonde está a doença, aonde está a dor. Se for em todo o organismo, todo o corpo e não souber o local, coloque suas mãos sobre o seu coração e com muita fé peça a Jesus agora que Ele está, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo as cirurgias espirituais, que possa ser estipado nesse instante todos os nódulos linfáticos cancerógenos, todos os tumores malignos cancerógenos, todo e qualquer desarranjo no seu organismo, que possa neste instante, Senhor Jesus,
ser desintegrados todos os tumores, aonde ele se localizar no organismo, sejam desintegrados pela força do bem em nome de Jesus. Que os nossos irmãos médicos espirituais cirurgiões, sob a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes, promovam as cirurgias necessárias, tanto no corpo espiritual, no perispírito, aonde se localizam todas as doenças, aonde é a sede de todas as doenças, e que possa esses nossos irmãos também fazer as cirurgias no corpo físico, aonde estão as consequências. Lembrando que a cura completa, ela vem no tempo de Deus e não o nosso. Que nós devemos continuar tendo fé, tendo esperança, para que a vontade do Pai prevaleça sempre. E que na hora e no momento determinado pelo nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a cura se efetivará no seu corpo físico. Mas é preciso que você continue com o pensamento no bem, continue com humildade e simplicidade, se colocando à disposição do nosso Mestre Jesus. Que você não se esqueça que esta cura completa depende fundamentalmente da sua fé, da sua resignação aos desígnios de Deus, do nosso Mestre Jesus. Que possamos, neste momento, com esta misericórdia do Pai, envolver ao lar de cada um dos nossos irmãos, levando essas energias de cura, equilibrando, harmonizando todos os lares, e que possam também nesse instante todas as células espirituais do nosso perispírito ser reequilibradas, harmonizadas, dando um novo direcionamento para todas as células, para que as células sã e o nosso sistema imunológico fortalecido e ampliado por essas energias possam combater toda e qualquer doença que nos atacam, que nos acometem. Que nós possamos, nesta fé em Jesus, agradecer mais uma vez pela tua misericórdia e pelo teu amor. E que continuemos, filhos, amando mais, perdoando, confiando, exercitando a paciência e a caridade para o nosso semelhante e para conosco mesmo. Que Jesus abençoe, que Jesus vos ilumine e que vocês possam, aqueles que não forem passar pelo atendimento presencial, dirigirem aos seus lares, levando todo o nosso amor, levando essas energias de paz, de harmonia, para que vocês, fortalecidos na fé, possam espargir com todos aqueles que estão em contato com você, com seus familiares, com seus semelhantes, ao chegarem em casa, ao chegarem ao seu ente querido, dê um abraço com muito amor e diga: fique na paz de Jesus, receba esse amor que vem de Deus. E com certeza, meu irmão, você dará um passe fluídico, magnético, distribuindo essas energias para o seu ente querido
reequilibrando, harmonizando ele e fortalecendo, para que vocês possam seguir avante, sem desanimar, sem fraquejar, com a fé inabalável do nosso Mestre Jesus. Fiquem na paz de Jesus. Está encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Que Jesus abençoe a cada um e que vocês possam beber essa água que foi fluidificada e colocada a medicação necessária para cada um de vocês e para a doença que está acometendo o vosso organismo. Que Deus abençoe e vos ilumine. Muita paz.